O Ceará faz parte da lista onde estão 16 estados brasileiros que apresentam sério risco de epidemia de dengue em 2011. O número de mortes aqui no Ceará este ano por causa da doença já subiu de 2 para 8. Por essa razão, as autoridades de saúde buscam a mobilização de todos contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vem a Fortaleza no próximo sábado para uma reunião com prefeitos e secretários municipais da saúde para reforçar essa pregação contra a dengue. No interior do estado, o número total de casos de dengue já supera 1.800. Aqui em Fortaleza, uma criança morreu com suspeita de dengue hemorrágica, um caso ainda não confirmado. No campo das boas notícias, a informação de que a primeira vacina vegetal de combate à dengue é cearense, com pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará. Desde 2006, com a pesquisa, a vacina já foi testada em camundongos com sucesso. E, pela primeira vez, se consegue uma vacina tetravalente, ou seja, combate os 4 tipos de vírus da doença, incluindo o vírus da dengue hemorrágica. E é para falar da luta contra a dengue aqui no Ceará que o Cena Pública de hoje tem como convidados o secretário estadual da Saúde, José Arruda Bastos, a professora Isabel Guedes, da Universidade Estadual do Ceará, e uma das responsáveis pela pesquisa da vacina contra a dengue, o médico Anastácio Queiroz, diretor do Hospital São José, e o gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, Antônio Lima. Queria dar as boas-vindas, já agradecer aqui a presença de todos e começar, secretário Arruda, por esse balanço da dengue no Ceará agora em 2011. O que é que de fato está preocupando as autoridades de saúde e o que é que a gente pode anunciar como sendo essa participação da população nesse esforço conjunto para combater a doença? Como assim, essa inclusão do Ceará no rol desses 16 estados, isso começou em setembro do ano passado. Nós tivemos inclusive a visita do ex-ministro temporão aqui no Ceará. O Ministério adotou novas ferramentas e, fazendo essa análise, considerou que praticamente todo o Nordeste, uma grande parte do Norte, mais Rio de Janeiro e Espírito Santo, esses estados tinham um grande risco de ter uma epidemia em 2011. Desde essa época nós começamos uma grande mobilização. Tenho certeza, a situação só não está assim, fora de total descontrole, quer dizer, não está controlada, descontrolada, porque esse trabalho foi realmente efetivado. Nós tivemos uma reunião com todos os prefeitos, eu visitei todos os municípios do Ceará, colocando a importância do prefeito do município ficar à frente dessa ação no seu município, e o secretário de saúde também. O prefeito, porque ele tem que mobilizar a estrutura da sua prefeitura, não é só a saúde, ele tem que melhorar a limpeza urbana, ver o abastecimento de água, mobilizar a sociedade de uma forma geral. O secretário de saúde viabilizar que os agentes de endemias continuem com aquele seu trabalho, visitando todas as residências, cumprindo os ciclos previstos, são 6 ciclos durante o ano, e os dois, secretário e prefeito, à frente dessa ação. Então nós começamos isso, colocamos essa ferramenta também para o Estado, constatamos que no Estado 41 municípios tinham um alto risco de ter uma epidemia de dengue, os outros municípios 45 um risco não tão alto, mas também um risco de ter uma epidemia, e outros com risco menor. Nós trouxemos isso para o Estado e fizemos essa mobilização. O que preocupa desde o ano passado, é o sorotipo que está circulando, né? O sorotipo tipo 1, e que há muitos anos não circulava assim com mais efetividade, e as crianças aqui em Fortaleza, na casa de até 10 anos, e no estado até 16 anos, não têm imunidade com relação a esse sorotipo que está circulando. Daí a nossa preocupação, divulgamos inclusive uma nota técnica na semana passada, alertando aos profissionais que quando eles atenderem uma criança ou um paciente com febre repentina, sempre pensar em dengue e iniciar de imediato uma hidratação muito vigorosa. Isso pode ser exatamente aquele tratamento inicial que pode livrar o paciente muitas vezes do óbito. Desses 8 óbitos que você citou, nós temos 4 em crianças e 4 em adultos. Agora,
Dá para a gente entender a causa dessa sazonalidade, e aí, por que recrudesce agora nesse momento? Existem fatores que, de alguma forma, interferem nesse cenário atual? Aliás, essa alteração de sorotipo é um fator importante, né? Pega uma camada da população que não tem nenhuma imunidade, né? Então, acontece isso. O período das chuvas, a chuva veio um pouco mais cedo, dezembro já estava chovendo, e nesse período sempre, o primeiro semestre sempre é marcado com um aumento do número de casos. Então, esse ano a preocupação é basicamente com crianças. E nós estamos atuando em 3 áreas assim, importantes. Primeiro, a prevenção, que é essa mobilização. Conseguimos ampliar o nosso comitê estadual, trouxemos a FIEC. FIEC, inclusive, agora na segunda-feira vai lançar uma grande campanha, Dengue na Minha Indústria Não, vai lançar aqui em Fortaleza, no Cariri, na cidade de Juazeiro, e lançar em Sobral. Então, todas as indústrias, elas, além de elas terem criado as brigadas para que na própria indústria não exista foco do mosquito, é passada toda a informação para os operários de todos os níveis. CDL também, nós trouxemos para esse nosso comitê, os clubes de serviço, Rotary e o Lions, e aqui no Estado nós agregamos ao comitê mais 7 secretarias de Estado. Secretaria de Educação, que é muito importante nesse momento de informação, a Secretaria de Esporte, também, uma parceria grande, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, e trouxemos também a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, além da CAGES e de outros órgãos. Então, essa mobilização realmente no Estado, nós fizemos assim com muita força. E nós vamos ter o coroamento disso, você já citou, com a vinda do ministro, agora no próximo sábado, às 10 horas, ele vai estar na Escola de Saúde Pública, para exatamente apresentar a estratégia em termos de Ministério da Saúde de combate à dengue. Ele vai ficar aqui toda manhã, depois tem um encontro com a bancada federal aqui do estado do Ceará, vai se reunir com os secretários de saúde, tanto do estado como também de Fortaleza. Doutor Anastácio, dentro desse momento de necessária mobilização de todos, como é que a gente pode aferir se de fato nós estamos ganhando essa guerra aí, ou pelo menos tendo sucesso no controle de doenças como a dengue, visto que há sempre uma necessidade de imaginar que a gente possa avançar muito mais e algumas doenças que há algum tempo não tinha sucesso, a gente não tinha sucesso no seu combate, até já tem, né? O caso da paralisia e por aí vai. O que é que nos falta para dar essa garantia? Acho que o dengue é um desafio. Acho que nós estamos com essa doença desde 86 e na realidade nós não temos sido, digamos assim, capazes de vencer, de eliminar o vetor, porque os fatores que favorecem a proliferação, eles são mantidos por questões culturais, por questões de infraestrutura, a nossa relação com a água. Então, realmente, os focos são os mesmos ao longo dos anos. E como o doutor Arruda mencionou, cada dia nós temos maior número da população já sensibilizada, né? Por que é que nós estamos tendo tanto problema nas crianças? Porque o dengue clássico nas crianças às vezes passa como uma virose sem muita especificidade. É tanto que nós fazemos pouco diagnóstico de dengue agudo na criança, quer dizer, o dengue clássico, porque se apresenta de uma maneira, digamos assim, inespecífica, os sintomas não são tão claros quanto nos adultos. Aí quando elas têm a segunda vez ou terceira vez, não sei, aí tem o dengue hemorrágico, que nas crianças é uma doença muito grave, como é nas pessoas. Agora mesmo nós estamos com um cidadão de quase 80 anos no hospital, 80 anos, e realmente isso é uma doença muito, muito grave nos extremos da vida, né? Então realmente nas crianças os quadros são gravíssimos, as crianças chegam com muitos sintomas digestivos do abdominal, chegam inchadas às vezes com falta de ar e muitos outros sintomas, e às vezes esse quadro não é identificado rapidamente, ou às vezes evolui muito rápido e nós terminamos perdendo o paciente, porque é uma ideia de que as doenças de um modo geral elas são muito benignas, mas infelizmente o dengue, quando se apresenta de uma forma grave, nos faz com que realmente o risco de ter óbito muito grande.
Agora a gente sabe que de todas as adversidades que acometem o ser humano, muitas vezes a gente tem sinalizado que o que mais entristece não é o fato dela vir, né, mas às vezes a nossa própria inação, a nossa incapacidade. Há uma interrupção nesses esforços de permanentemente nos deixar munidos de algum mecanismo. Eu acho que não há dúvida que sempre a gente questiona, fizemos tudo? Provavelmente não. Mas Singapura, que é um exemplo de limpeza e de tudo, porque na realidade o vetor vai se adaptando, né? Eu acho que nós, infelizmente, se não chegarmos, os países tropicais, quer dizer, que tem vetores, alguns vetores você consegue eliminar, outros você não consegue. Por exemplo, só para citar uma doença, nós temos muita leishmaniose cutânea. Nós só vamos acabar com a mata, né? Que será muito triste, né? Porque agora, quando o dengue nós tivermos uma vacina, eu acho que estaremos resolvidos. Enquanto isso, nós temos que trabalhar o ano todo na mesma intensidade. Isso nós não fazemos, as famílias não fazem. Por exemplo, as famílias têm que, porque a maioria dos focos estão no ambiente familiar, no ambiente da casa, domiciliar, né? E as pessoas têm que, por exemplo, você diz, você que tem uma tina, que tem um pote, que tem uma caixa d'água, se ele não veda para que o mosquito não entre e ponha os ovos, ele tem que lavar toda semana. O sujeito faz naquele momento que a gente diz, mas não aguenta fazer toda semana. A mesma coisa o agente do dengue, né? O agente que vai nas casas para fazer toda a prevenção, jogar o larvicida. Aquele rapaz, nos primeiros momentos, ele chega, fala com a família, etc. Tal, mas depois de 3 meses ele entra calado e sai calado. Ele não aguenta fazer um discurso 30 vezes por dia o mês todo. Isso não acontece. E muitas famílias aguardam o rapaz ou a moça do dengue para fazer o trabalho. Eles não se convencem que eles têm que fazer. Então, realmente, a nossa população ajuda muito. Você vê que nós fomos um país que eliminamos a parálise infantil com muita facilidade, temos altos índices de vacinação, porque as vacinações, nós temos aquele dia de mobilização, as pessoas se mobilizam. Mas o dengue é o ano todo, o tempo todo. E as pessoas não estão preparadas para isso. Então, eu acho que esse que é o grande desafio. Essa é uma doença que é um desafio. Hoje, o Brasil gasta uma quantia imensurável no combate ao mosquito, no controle do dengue. E nós não temos sido bem-sucedidos. É tanto que a doença tem avançado em todos os estados. Nós só não temos dengue hoje onde realmente a temperatura é mais baixa, não sendo... No início a receita entrou Ceará em 86, Rio de Janeiro, depois começou a se expandir e vai continuar sendo o nosso grande desafio. Essa é uma realidade para Fortaleza também, naquilo que seja a necessidade de melhor estruturação e de trabalho contínuo e permanente? Eu acho que para Fortaleza possivelmente ainda mais, né? Nós temos algumas particularidades das metrópoles, dos adensamentos populacionais que nós temos, por exemplo, em Fortaleza. Praticamente nós temos hoje a maior densidade demográfica entre todas as capitais, que é uma das questões também que favorece, que tem sido levado em conta, por exemplo, no cálculo do indicador de risco do Ministério da Saúde, a densidade demográfica dos espaços, né? Para Fortaleza ainda mais. Só reforçando as palavras do Dr. Anastácio, nós observamos esse ano uma questão curiosa. Nós desenvolvemos um sistema na Secretaria, uma espécie de software para acompanhamento diário da dengue em Fortaleza. E nós observamos que o número de casos começou a aumentar em 2010 antes das primeiras chuvas. Antes de qualquer chuva em Fortaleza, nós observamos na curva um aumento que não é comum, que não é visto praticamente em nenhum ano, em 2010, antes do acúmulo de água natural. Então, o que é que houve? Houve um aumento de criadouros intradomiciliares, intermitência de água em muitos bairros. Você tem os criadouros estão praticamente nos mesmos espaços, tambor, caixa d'água com vedação inadequada, recipientes rasteiros, acúmulo de água. Claro que também tem bromélias, enfim, plantas, etc. Mas
nós tivemos esse ano essa particular característica que fez com que a gente já entrasse no ano de 2011 numa curva ascendente. E que hoje nós estivéssemos, né, no último boletim em Fortaleza, nós estamos com 899 casos, possivelmente com esse óbito confirmado. O que é uma coisa que se repete, né? Nós temos desde 86 anos epidêmicos e não epidêmicos, mas sempre temos casos, e que particularmente esse ano esteve associado com essa reintrodução do vírus 1, né, que pega uma população suscetível de 100%, né, população infantil, além de outros indivíduos que não foram sensibilizados em outras ocasiões e que provocam um cenário epidemiológico preocupante, que é o que a gente tem hoje. Para o nosso telespectador entender, o vírus 1 é aquele que depois que a pessoa já teve a clássica, né? Não. Nós temos 4 sorotipos, né, conhecidos, né? Quando você adquire a doença por causa de um desses sorotipos, você fica imunizado para aquele sorotipo, mas você não fica para os demais. Então nós tivemos a última ocasião em que circulou o sorotipo 1, que é o sorotipo que tem circulado esse ano em Fortaleza, no estado foi em 2002. O que é que significa isso? Significa que todas as pessoas que nasceram depois de 2002, obrigatoriamente não tiveram contato com esse vírus, pelo menos as que aqui ficaram. Então nós temos uma população grande de pessoas que não estão de forma alguma sensibilizadas. Eu poderia estar, por exemplo, porque o vírus circulou um pouco em 2002 em algumas áreas do estado, anteriormente na década de 90 também, mas ele sumiu. O que quer dizer isso? Que as nossas últimas epidemias se deveram aos vírus 2 e 3. Por isso que se diz reintrodução do vírus. Se é a forma clássica ou a forma grave, isso é uma caracterização clínica, que pode ser devida a qualquer um dos sorotipos, né? Tanto o sorotipo 1, 2, 3 e 4 pode causar uma dengue clássica ou uma dengue grave. Professor Isabel, de propósito, deixa a senhora falar por último aqui nessa primeira rodada, porque acho que de fato talvez tenhamos no trabalho lá na universidade uma das grandes esperanças para mudar esse cenário. Como é que hoje está consolidado o trabalho de pesquisa que a senhora tem lá na universidade em torno da vacina para dengue? Sim, inicialmente eu gostaria de falar não só da vacina, mas de apresentar o meu grupo, que é um grupo que faz uma pesquisa bem ampla, bem completa sobre a dengue. O nosso grupo pesquisa a dengue desde a manutenção do vírus na natureza, a produtos naturais com atividade antiviral, produção de kit diagnóstico, a produção de vacinas. Então, complementando o que já foi falado sobre o controle do mosquito, nós também trabalhamos com monitoramento do vírus no vetor desde 2004. Inclusive, nessa semana, na semana passada, nós tivemos defesa de teste de doutorado de um aluno que terminou, que demonstrou a transmissão transovariana do vírus da dengue em Aedes albopictus, que foi detectado aqui em Fortaleza pelo nosso grupo também desde 2006. E a Patrícia Pacoca está aqui também. Só para o nosso telespectador entender, isso quer dizer objetivamente o quê? Quando se consegue constatar isso? Isso quer dizer que muitas das vezes o mosquito já nasce infectado. Ou seja, mesmo os ovos ficando lá no meio ambiente por um longo tempo, pode estourar uma epidemia quando surge uma chuva, porque o ovo que lá estiver contaminado, ele vai dar origem a um mosquito já infectado, que vai, a partir do momento que se alimentar da primeira pessoa, ele vai transmitir a dengue e vai começar um pouco. Então, é muito viável combater o mosquito, mas o combate ao mosquito, eu acho que ele tem que ser aliado também a um monitoramento da manutenção desse vírus na natureza. E as instituições de pesquisa já fazem isso. Eu acho que os gestores da saúde poderiam aproximar mais desses grupos, que pudessem colaborar nesse monitoramento. Nós já fazemos isso, então ficaria mais fácil a gente ter um controle melhor. E com relação à pesquisa da vacina, eu gostaria que ficasse bem claro, eu gostaria de esclarecer uma vez que
até o momento, o que nós fizemos foi produzir as proteínas dos vírus da dengue em feijão de corda. Então, o que nós fizemos foi escolher o gene que expressa a proteína principal, mais imunogênica, a região que contém os epítopos, e produzir essas proteínas em feijão de corda, através de técnicas de biologia molecular, e purificamos essas proteínas e imunizamos os camundongos. A imprensa anuncia a produção de uma vacina, mas ainda não é uma vacina acabada. Nós produzimos os antígenos, imunizamos os camundongos, verificamos que eles responderam com produção de anticorpos. Então, inclusive, hoje eu assisti no programa, o doutor Arruda estava, um jornalista disse que uma professora da UES tinha produzido um fitoterápico. Então, não é fitoterápico. São proteínas candidatas vacinais, que eu creio que foi um projeto bem pensado, bem colocado, e nós esperamos, sim, obter resultados, um sucesso na produção dessa vacina. Porque, na verdade, assim, tem uma necessidade de uma experimentação laboratorial, vamos dizer assim, antes de se pensar numa produção em escala. Em que estágio a gente poderia classificá-la já, então, doutor? Nós já produzimos as proteínas, não a proteína só do envelope do vírus da dengue, mas o NS1 também. Já imunizamos os camundongos já produziram anticorpos contra o vírus da dengue. Já fizemos vários testes de laboratório que demonstram que esses anticorpos produzidos são protetores. Ou seja, eles impedem a entrada do vírus na célula. Então, baseado nesses testes de laboratório, que nós acreditamos que possa dar origem a uma vacina eficaz. E é bem complicado você testar uma vacina para dengue, porque não existe um modelo animal adequado para você testar o vírus. O camundongo nós utilizamos, mas o camundongo não desenvolve a doença. Vírus de dengue, ele só infecta primatas, mesmo mais humanos. O macaco, ele não desenvolve a doença como nós. Então, muda alguns parâmetros bioquímicos, então fica complicado para demonstrar alguma patogenia da dengue. Então, o próximo passo seria, então, qual? Tem que fazer esse teste em humanos? Como? Tem que fazer em humano, mas isso daí não depende de nós. Nós chegamos até a etapa onde nós podemos chegar, que foi conseguir introduzir o vírus, produzir as proteínas em plantas. Porque às vezes pode parecer estranho, mas hoje muitos países já estão fazendo a opção de produzir vacinas em plantas, ao sistema vegetal. Porque isso tem várias vantagens. Porque vai evitar contaminação com outros patógenos que infectam o homem ou outros animais. Também a produção em escala comercial é mais fácil. Baixo custo, evita aquele problema de contaminação de cultura de célula que todo mundo que trabalha sabe que tem. Então é um pouco complicado esses sistemas tradicionais de produção de vacina. E a produção de proteínas candidatas vacinais em plantas é uma tecnologia nova e nós conseguimos padronizar no nosso laboratório com muito sucesso. Professor, na física a gente diz assim, em condições normais de pressão e temperatura. Em condições normais de articulação interinstitucional, um apoio para evoluir nessa pesquisa, a gente teria um cenário de horizonte de quantos anos para ter definitivamente uma vacina, a partir do que já foi conseguido nas pesquisas lá na Nós já trabalhamos nesse projeto desde 2005 para 2006. Mas uma data assim, precisa para a gente terminar, falar está pronta, a gente não pode fazer essa previsão, porque não depende de nós. Então tem a Anvisa que tem que fiscalizar, tem órgãos competentes que poderão testar isso em humanos. Então não é fácil você prever isso.
Então, tem vários momentos ainda que teremos que pensar qual é a via de administração mais eficaz, qual é a dose eficaz para criança ou para adulto. Isso se a gente chegar até lá. Então, até agora, nós fomos até camundongo só, de laboratório, nada mais. Bom, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Cena Pública, hoje falando sobre o combate à dengue aqui no Ceará. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já.